Fala aí, galerinha, vamos a mais uma aula com o tema fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Já estudamos anteriormente em que uma reação química ela se dá o quê? A partir dos reagentes se transformando nos produtos, correto? Os reagentes, eles têm que vai haver uma energia de ativação para que eles comecem a se colidir e assim se transformarem no produto, beleza? Hoje nós vamos estudar os fatores que alteram essas velocidades, porque a velocidade com que esses reagentes se colidem, eles podem ser mais rápido ou lentamente, ok? Bom, fiz aqui uma imagem só para vocês entenderem como é que essa colisão ocorre. Lembrando que na aula de hoje sempre temos que pensar em colisão, no choque entre os reagentes. É isso que vai me dizer, que vai definir se a reação ela vai ser mais rápida ou não. Eu tenho aqui, por exemplo, a molécula de hidrogênio, H2, eu tenho duas moléculas de hidrogênio separadamente e aqui eu tenho duas moléculas de iodo separadamente. Até então, ainda não ocorreu o choque, eu tenho apenas moléculas de hidrogênio sendo somadas com a molécula de hidrogênio, beleza? Bom, houve então o que? Uma energia de ativação, correto? Para que esses reagentes eles comecem a se colidir, a se chocar. Observem aqui, ó, aqui eles já estão o quê? Se colidindo. Eles se colidem rapidamente, tá? Esse choque aqui é bem rápido. E aí, então, eles vão se colidir para que formem os produtos. E aí, os produtos, as moléculas formadas, elas se afastam rapidamente também, ok? Aqui, então, formou a molécula de HI, ácido iodídrico, tá? Mas isso aí é matéria só talvez por 4 bimestres de nomenclatura dos ácidos. Na verdade, não, vocês já viram isso, o segundo ano já viu isso. Beleza? Então, aqui eu só fiz uma imagenzinha, tá bom? Lembrando que para essa aula temos sempre que pensar em quê? Nos choques, beleza? Vamos lá, então. Quais são os fatores... Os 5 fatores que alteram a velocidade das reações. Primeiro fator estudado, concentração dos reagentes. Galera, foquem aqui, ó. Quanto maior a concentração, maior o choque. Logo, mais rápida é a reação. Como assim? Bom, vamos lá. Se eu tenho 2 mols de H2 reagindo com 2 mols de 2, mais ou menos isso, vai haver o choque entre eles, beleza? Agora, se eu tenho 4 mols de H2 reagindo com 4 mols de 2. O choque não será muito maior quando a concentração for maior? Vamos lá, vou trazer um exemplo no dia a dia de vocês. Estamos numa festinha todo mundo. E nessa festinha há 10 pessoas, tá? A festinha é num quadradinho, é num salão pequenininho. 10 pessoas, beleza, todo mundo dançando, ok. Às vezes uma pessoa se choca com a outra. Agora, nesse mesmo local, tá? Ao invés de 10, agora festinha para 100 pessoas. E aí, o que vocês acham? O choque entre as pessoas vai ser maior quando eu tiver apenas 10 pessoas nesse quadradinho, nesse salão, ou quando eu tiver 100 pessoas nesse quadradinho, nesse salão? O choque entre as pessoas será muito maior o quê? Quando eu tiver a maior concentração de pessoas. Entenderam? Ou seja, quanto maior a concentração, pensem sempre em choque. Maior o choque, maior a colisão, com isso a reação, a velocidade da reação, ela é muito mais rápida. Show? Bom, vamos a outro fator também que altera a velocidade de uma reação química, é a pressão. Se liguem aqui, ó. Quanto maior a pressão aplicada naquele sistema, né? Maior o choque efetivo, logo maior a velocidade da reação. Bom, vamos lá. Exemplo prático, exemplo do cotidiano de vocês. Vamos pensar numa seringa, tá? Bom, uma seringa fechadinha, tá? Vamos empurrar o êmbolo dessa seringa. Ao empurrar o êmbolo, eu estou diminuindo ali o espaço, correto? O que vai ocorrer com aquelas moléculas que estão ali dentro? Nós estamos o quê? Atiçando elas. Usamos o termo excitar, estamos excitando aquela molécula, ela fica acelerada naquele espaço pequeno. Então elas ficam o quê?
Desorientadas, elas ficam se chocando ali. Quanto maior a pressão, eu estou diminuindo o êmbolo, ou seja, eu estou aumentando a pressão ali. Se eu estou aumentando a pressão, o espaço está sendo menor, elas ficam mais agitadas. Com isso, o choque entre elas é maior. E já sabemos que quanto maior o choque, maior a colisão, maior a velocidade da reação. Então, vimos que a concentração dos reagentes, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Acabamos de ver também que quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Vamos a um outro fator, vamos à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior as colisões entre os reagentes. Logo, mais rápido ocorre a reação. Vamos entender na prática isso? Bom, preciso fazer macarrão. Como é que vocês fazem o macarrão? Primeiramente, temos que colocar o quê? A água para ferver, correto? Bom, vamos colocar então 2 panelinhas com a mesma quantidade de água, tá? Uma com fogo alto e a outra com fogo mais baixo. Galera, qual vai cozinhar primeiro o macarrão? Aquela em que tem a panela com fogo mais alto ou aquela que tem a panela com fogo mais baixo? Aquela que tem a panela com fogo mais alto, com a temperatura mais alta, correto? Ou seja, eu aumentei a temperatura. Ao aumentar a temperatura, as moléculas se chocam mais rapidamente, correto? Se chocam num intervalo de tempo menor. Quanto maior o choque, maior a velocidade da reação, tá? Isso aí a gente pode dar exemplo, vários exemplos. Eu falei do macarrão, mas isso se aplica a vários outros, beleza? Bom, então vimos também que a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a colisão, maior o choque entre essas moléculas e com isso, maior a velocidade da reação. A reação, ela ocorre o quê? Mais rapidamente. No caso, o reagente se transforma mais rapidamente no produto. Foi? Bom, vamos a mais um fator, que é a superfície de contato. Vamos lá. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido a velocidade da reação. Ou seja, quanto maior a superfície de contato, mais rápido o reagente se transforma no produto. Como assim? Vamos a um exemplo do cotidiano de vocês. Preciso assar uma carne, tá? Estou com pressa. Estamos em superfície de contato, né? Estou com pressa. Preciso que essa carne ela asse rapidamente. Bom, eu tenho um pedaço dela, tá? Vamos lá. Vou colocar eu tenho 2 pedaços de carne. Vou colocar em um forno ela inteira, tá? Para assar. No outro forno, eu também vou usar ela inteira, aquela quantidade toda. Porém, eu vou partir ela em fatias e vou colocar no tabuleiro. Reflitam. O que vocês acham? Qual carne vai ficar pronta primeiro? Aqui está um pedaço grande. Elas foram postas no forno ao mesmo tempo, tá? Lembrando que é a mesma quantidade de carne e elas foram postas no forno ao mesmo tempo. Uma, a carne em pedaço e a outra, a carne em fatias. E aí, o que vocês acham? Qual que vai ficar pronta primeiro? Aquela que está em fatias, né? Por que isso? Porque, galera, a superfície de contato entre, no caso, a carne e o oxigênio, ela é muito maior. Então, isso faz com que a velocidade da reação ela seja mais rápida. Por exemplo, fogueira. Já viram alguém fazendo uma fogueira? Como é que é posto, por exemplo, as madeiras para fazer a fogueira? Elas são separadas ou elas são postas assim juntinhas? Elas são postas juntinhas, para que quando acenda o fogo ali, o fogo ele se expanda rápido, porque vai passando de uma madeira para outra. Agora, se as madeiras estiverem afastadas, isso vai demorar muito para acontecer, beleza? Façam um exemplo na casa de vocês com comprimido efervescente, por exemplo. Peguem 2 copos de água, todos com a mesma quantidade, pode ser talvez aí 50 ml de água, 2 copinhos, tá?
Peguem 2 comprimidos efervescentes, Redoxon, Cebion, isso vende na farmácia, gente, tá? Bom, antes de colocar esse comprimido na água, desses 2 copos, vocês vão usar um comprimido triturado. Triturem ele no paninho, num papel, enfim. Quebrem ele todinho. E o outro vocês vão ficar com ele inteiro. Ao mesmo tempo, coloquem um comprimido inteiro no copo e o triturado no outro copo. E vejam qual é a reação que vai ocorrer mais rápido. A efervescência vai ocorrer mais rapidamente em qual copo, tá? Isso aí vai ficar para vocês fazerem, pesquisarem em casa. Depois a gente bate um papo aí. Bem legal, gente. Essa aula a gente consegue fazer experimentos, tá? E não sei, se vocês observarem, estou trazendo todos os exemplos do cotidiano de vocês, beleza? Bom, e o nosso último fator, não menos importante, é o catalisador. Qual é a função do catalisador em uma reação química? Bom, é a substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumido durante o processo. Professora, como assim? Me dá um exemplo prático de um catalisador. Galera, na formação do iogurte, por exemplo, ali há um catalisador, tá? Bom, é a enzima lactase, perdão. É a enzima lactase, onde ela vai degradar o leite mais rapidamente, tá? Então, essa seria um exemplo de um catalisador, por exemplo. O catalisador, então, gente, ele só acelera. É uma substância, pode ser uma enzima, pode ser uma proteína, tá? Em que é posto ali no meu sistema para que a reação ocorra mais rapidamente, para que eu tenha o meu produto mais rapidamente. Beleza? Bom, então, resumindo, vamos fazer um resumão da nossa aula. Observem que sempre quanto maior o choque, mais rápido a minha reação ocorre. Mais rápido eu tenho a formação do produto. Bom, então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Quanto maior a pressão, maior a velocidade de reação. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da minha reação. Então, sempre que eu aumentar esses fatores, eu estou fazendo o que com o sistema? Estou aumentando a colisão entre os reagentes, com isso eu estou aumentando a velocidade das reações. Beleza, galera? Entendido? Valeu, muito obrigada!